Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou CG, eu sou biólogo, sou botânico e hoje eu estou aqui com mais uma Dicas Olímpicas. Sim, se você apareceu aqui nesse vídeo é porque provavelmente você vai prestar ou já prestou a OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia, que vai acontecer se você está em 2023, agora na sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Se você está por aqui, você deve estar me vendo numa tela e embaixo aqui tem um QR Code que te leva para um drive onde é cheio de material. E aqui do lado tem todo o material, às vezes os exercícios que a gente vai falar hoje, do tema que a gente vai falar hoje. Como você pode ver, o tema de hoje é transmissão de doenças. Bom, a OBB esse ano ela está com uma abordagem tentando debater a temática de erradicação de doenças. Erradicar a doença é achar algum mecanismo para evitar que essa doença exista. E é claro que para a gente poder impedir que a doença mate pessoas, eu preciso saber como ela se transmite. Independente que se o tema deste ano é vacinas, erradicação de doenças, a temática já aparece na prova da UBB há alguns anos. Na verdade, quase todo ano, o começo da prova do bebê é dedicada para alguma doença tropical, alguma doença de cunho de saúde e doença transmissível, e a gente vai falar um pouquinho disso. Para começar, a minha abordagem sobre saúde e doenças é um pouquinho diferente da maioria dos professores. Porque pensa comigo, mano, se eu for estudar doença por doença, eu vou ficar louco. É muita doença, é muito nome de micróbio e tudo isso torna tudo muito inviável. Pensando nisso, o melhor jeito de estudar esse tema é abordando o jeito como se pega, e isso simplifica um pouco as coisas. É claro que tudo que eu falar aqui hoje vai ser generalizando, mas acredito que boa parte do tema dá para generalizar. Então vamos lá, já começando agora. Bom, quando a gente pensa em transmissão de doenças, nós temos basicamente três jeitos básicos de se pegar uma doença, que é doenças de ciclo oral fecal, doenças de ciclo aéreo e doenças de ciclo hemático. É claro que existem alguns mecanismos específicos diferenciados e tal, mas a imensa maioria das doenças causadas por algum agente infeccioso, seja vírus, seja bactéria, seja fungo, seja verme, se encaixa numa dessas três categorias. E qual a diferença entre elas? Bom, vamos lá, uma por uma. O ciclo oral fecal ela vai ser caracterizado, como o próprio nome sugere, pela entrada de um micróbio via oral. E, obviamente, à medida que o micróbio te contamina, ele vai ser liberado pelo seu intestino através das suas fezes. Então, basicamente, nós estamos falando de doenças que são pegas, que são adquiridas através de micróbios presentes ou numa água contaminada com o micróbio, ou com o ovo do micróbio, caso seja um verme, ou então por alimentos contaminados, com uma bactéria, com o esporo ou com o ovo do micróbio. O que significa que mecanismos para evitar essas doenças passam pela ideia de saneamento básico. É aquela história, todo mundo tem água encanada, água tratada, rede de esgoto que se é separado da água que alimenta a população e coisas desse tipo. Geralmente elas são doenças, né, que estão muito associadas à pobreza, são doenças que estão muito associadas a países de terceiro mundo, exatamente porque a questão de saneamento básico é uma questão muito problemática em todos esses países. Jeito de resolver? Bom, questões como melhorar a qualidade da água, melhorar o sistema de esgoto, resolve substancialmente a ideia da transmissão de doenças sob essa característica. Já doenças de ciclo aéreo são as que são transmitidas pelo ar. Mas aqui é importante dizer que não é exatamente o ar que é o agente transmissor. O o micróbio vai estar basicamente em partículas de contato transmitidas de um indivíduo para o outro. E aqui a gente usa muito o termo perdigotos para se referir às microgotas de saliva que a gente pode emitir numa tosse, durante a fala, através do beijo e, obviamente, outros objetos que são levados à boca, tipo colheres, talheres, copos e etc. Aqui a transmissão pode se dar, obviamente,
por estar em um ambiente contaminado com essas partículas em suspensão, ou então quando essas partículas pousam no corpo da gente, contaminando mãos, contaminando maçanetas, objetos que a gente segure, coisas do tipo, tá? Entra aqui nessa categoria das doenças aéreas, as doenças muito associadas ao inverno. E aqui tem o primeiro erro clássico das pessoas associarem que as doenças são pegas pelo frio. Por exemplo, não anda descalço porque você vai pegar uma gripe. Não, mano. A associação direta entre doenças de inverno e doenças de ciclo aéreo está mais relacionada ao fato de que no inverno a gente fica em ambientes fechados. Ambientes fechados acabam sendo mais propícios para a transmissão de doenças onde não tem circulação de ar. Portanto, ambientes fechados devem ser evitados para assim reduzir a transmissão de doenças que obedeçam a esse ciclo aéreo. E aqui vem uma das mais interessantes, que são as doenças de ciclo hemático. A palavra hemático vem da ideia de sangue, portanto é um micróbio que vai estar no sangue, contaminado assim e sendo repassado adiante. Aqui é interessante falar que a transmissão via ciclo hemático passa pela ideia de você injetar o sangue doente numa pessoa saudável. E para isso, muitas vezes, a gente vai precisar de um inseto transmissor. Talvez um pernilongo, talvez um besouro, talvez um carrapato. Mas um animal que em algum momento da vida dele vai receber o sangue, recebe o sangue doente e ao repassar o sangue para outra pessoa, ele se transforma no vetor da doença. Tá? Aqui também entra a categoria de doenças, já que é por ciclo sanguíneo, as doenças transmitidas por cortes, machucados e coisas desse tipo. Objeto pérfuro cortantes e tudo mais. Então, doenças transmitidas por agulhas injetáveis, através também de feridas e coisas assim. É importante ainda ressaltar que dentro do ciclo hemático existe um tipo especial de transmissão, que é através do sexo sem camisinha. Quando você faz um sexo sem nenhuma proteção, a gente não pode esquecer que basicamente é um órgão atritando no outro, esfregando no outro. Esse atrito entre peles criam microfissuras, microrachaduras, que são pequenas demais para ser vistas a olho nu, mas que é suficientemente enorme para a passagem de um vírus, de uma bactéria, coisas assim. Portanto, todas as ISTs têm por base uma transmissão de um ciclo hemático, beleza? Bom, aqui a gente fez uma generalização básica, sendo assim fica fácil da gente entender se a doença é pega de um jeito ou de outro, arranjar um jeito de se proteger. Por exemplo, como que eu vou evitar de pegar uma dengue, que é uma doença de ciclo hemático? Bom, eu evitando contato com o pernilongo transmissor, evitando que o pernilongo prolifere. Como que eu vou evitar de pegar uma sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível? Usando camisinha, tratando os doentes. Ou seja, a gente consegue, sabendo do ciclo, estabelecer aí uma prévia de como é que eu posso evitar de pegar a doença. Mas mais do que isso, às vezes é importante a gente falar sobre a doença e pensar no jeito como ela pode se manifestar em vocês. E o ciclo também pode influenciar na maior parte dos sintomas, pelo menos nos sintomas gerais. E aqui vamos ao básico. Doenças de ciclo oral fecal, como atingem o aparelho digestório, geralmente elas se manifestam através de um quadro de diarreia, através de um quadro de vômito. É muito comum esses micróbios, ao atacarem o aparelho digestório, o nosso corpo tentar se defender lavando o intestino, jogando ele fora. Mora aqui também o maior perigo dessas doenças. Em geral, elas vão ser eliminadas pelas fezes e elas podem matar os indivíduos por desidratação. Afinal de contas, se a água sai e você não repõe, você pode morrer. Mecanismos de prevenção? Bom, todas elas vão girar em torno de vacinas. É claro, algumas delas têm vacinas que a gente pode tratar e, obviamente, a gente pode prevenir isso também com boa constituição de saneamento básico, como eu falei agora há pouco. Doenças de ciclo aéreo, a coisa geralmente vai se manifestar de duas da seguinte forma. Bom, como ela é transmitida por via ar e ar a gente respira, a gente pode ter essas micropartículas indo parar no nosso aparelho respiratório, o que faz que muitas dessas doenças tenham sintomas respiratórios, como tosse, peito trancado, infecção de garganta, secreção e tudo mais. Algumas delas têm essa transmissão também via aérea, só que o objeto de ataque não é o aparelho respiratório, e sim a pele. Micropartículas contendo micróbio caem na sua pele e ali podem provocar feridas, como é o caso, por exemplo, da
catapora, como é o caso, por exemplo, do sarampo, que vão ter manifestações na pele. Prevenção, sempre voltamos a falar, vacina. Muitas dessas doenças também têm vacinas, então você estando vacinado, você não pega o micróbio, seu corpo cria defesa antes que eles manifestem os sintomas. E é claro, o distanciamento social. A gente sabe se a gente estiver num lugar aberto ou um lugar ventilado, a chance de um perdigoto emitido por uma pessoa doente chegar até você é muito menor. Então, evitar lugares fechados, o uso de máscara, evitar cumprimentar as pessoas com contato físico, isso diminui muito a chance da transmissão de doenças. Por exemplo, na Covid-19, nós falamos de uma doença de ciclo aéreo e o uso de máscaras, o uso de álcool em gel ajudou consideravelmente a redução do número de casos. E de ciclo hemático? Bom, por serem em geral micróbios que atacam o sangue, se o micróbio ataca diretamente as células sanguíneas, é muito comum o rompimento de glóbulos vermelhos, o rompimento de hemácias. O rompimento de células sanguíneas desencadeia um quadro febril por conta da liberação de substâncias que a gente chama de pirógenos endógenos. Então, muitas das doenças sanguíneas podem desencadear febre, como é o caso da febre amarela, como é o caso da dengue, como é o caso da zika, como é o caso da chikungunya. Todas doenças que têm esse mesmo perfil, transmissão por pernilongos, o Aedes aegypti, elas inclusive são conhecidas por um nome geral, né? Elas são conhecidas como arboviroses, né? Já as doenças de cunho sexual, elas podem ter manifestações através de feridas, elas podem ter manifestações através da produção de secreções, geralmente nos órgãos sexuais, como é o caso da gonorreia, no caso de ferida, como é o caso da sífilis, ou às vezes pode não ter manifestação nenhuma, como é o caso, por exemplo, da hepatite B, que pode passar assintomática por um tempão, e, é claro, o HIV. Prevenção sempre passa pela ideia de vacina para aquelas doenças que têm vacina, sexo seguro e, claro, combate aos insetos vetores. Citando doenças, bom, vamos lá, a gente já citou algumas, mas voltamos aqui. Doença de ciclo oral fecal, as verminoses em geral têm essa manifestação de ciclo, a amebíase, a cólera, a salmonelose e a giardíase. A amebíase e giardíase são transmitidas por protozoários. Cólera e salmonela são bactérias, né? E basicamente o sintoma de quase todas elas passa pela ideia de desconforto, diarreia e coisas assim. Doenças aéreas, em geral, manifestações respiratórias, tuberculose, gripe, covid, pneumonia. Tudo, gripe e covid é vírus, tuberculose e pneumonia é bactéria. Sarampo, catapora, rubéola, manifestações sobre a pele, geralmente eczemas, manchinhas, petequias e todas as lesões que podem deixar manchinhas coloridas pelo corpo. E no caso as três são causadas por vírus, né? A maioria dessas infecções infantis, né, como cachumba, sarampo, rubéola, catapora, é tudo doença viral, tá? De ciclo hemático, bom, aí é um mar de possibilidades, principalmente pelo fato de a gente morar num país tropical, como é o caso no Brasil. Então, ó, dengue, febre amarela, zika, chikungunya são doenças causadas por vírus, transmitidas por vetores de insetos. Leishmaniose, doença de Chagas, malária, são doenças transmitidas por insetos. Leishmaniose pelo mosquito palha, malária, mosquito prego. E doença de Chagas pelo besouro, né, o Triatoma infestans, também conhecido como barbeiro. No caso da sífilis, gonorreia e AIDS, nós estamos falando de ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. A sífilis e a gonorreia por bactéria e a AIDS pelo vírus HIV. Bom, esse aqui é o global de mecanismos de transmissão. Agora seria uma boa a gente resolver exercícios e é aí que a gente entra. Peguei alguns exercícios de várias fases das Olimpíadas. Essa daqui foi a do ano passado, de 2022, primeira fase, onde ele dá um textão perguntando a seguinte coisa: dentre as principais doenças negligenciadas citadas em negrito no texto, pode-se afirmar que o número de doenças que têm seus agentes etiológicos transmitidos por mosquitos são... Bom, o que a gente faz? Dá uma olhada no texto agora. Tem ali uma lista de doenças transmitidas por insetos, transmitidas por vírus. Na verdade, elas são veiculadas por insetos, né? Porque não é o inseto que causa a doença propriamente dito. E aí ele quer saber quais são os de mosquito. Bom, Zika é mosquito? Sim, é o Aedes aegypti. Dengue é mosquito? Sim, Aedes aegypti. Chikungunya é vírus?
É vírus e é mosquito? Sim, mosquito. Doença de Chagas é mosquito? Não. Doença de Chagas é um besouro, né? É um inseto da categoria dos hemípteros, né? E aqui tem um detalhe interessante. Chagas não é transmitida pela picada do besouro. Como o besouro tem um aparelho digestório muito curto, no momento que ele suga o sangue, ele acaba defecando no mesmo local. É através das fezes do barbeiro, do besouro, que acaba tendo a transmissão. Tá? Na verdade, até o uso do termo besouro é inadequado aqui, porque como ele é um hemíptero, ele seria mais chamado ali de percevejo. Tá? É que a aparência dele parece realmente um besourinho. E leishmaniose, quando eu comentei agora há pouco, é o mosquito palha ou mosquito pirigui, né? Que também suga o sangue e tudo mais. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Zika, dengue, chikungunya, leishmaniose. 4 doenças. Portanto, alternativa C. Letra C, 4. Próximo. O látex da planta coroa de Cristo, que é o Forbea splendens, tem demonstrado importante ação molucicida. Estudos que ampliem essa utilização garantem seu uso em larga escala e podem contribuir para o controle de uma doença negligenciada. A pergunta é, que doença seria essa? Bom, látex é aquela produção leitosa, né, que algumas plantas podem produzir. Ele está falando que é uma substância que é molucicida. É uma doença que acaba matando moluscos. Moluscos são animais de corpo mole e que estão associados à transmissão de uma doença. Qual? É uma verminose, mais exatamente a barriga d'água, né? Que é o nome popular dessa doença. A barriga d'água, ela recebe esse nome porque ela gera um inchaço abdominal, né? E ela é causada por um micróbio, um verme chamado Esquistossoma manzoni. Esse é o nome do micróbio. Eu não lembro se manzoni é com Z ou com S, mas é importante o nome científico, porque isso causa uma doença chamada esquistossomose. É uma doença que não tem cura, tá, galera? Eu coloquei ela aqui exatamente para a gente estabelecer essa relação de que, às vezes, a questão não vai falar da doença, mas do jeito como a gente combate. E aqui a gente falou de uma técnica que mata o vetor, que não é um inseto. No caso, é um molusco, né? Um caracolzinho. Bom, vamos à próxima questão. Temos a questão aqui de 2022 também, só que da segunda fase. A questão é a seguinte, ó. Quando essas questões são muito grandes, vai direto na comanda da questão, na pergunta propriamente dita. Deixa o texto para depois, caso a comanda não dê conta de ela sozinha resolver o exercício. A comanda diz assim, ó, assinale a alternativa que cite, respectivamente, outras doenças causadas por um nematóide e uma bactéria. Nematóide é um verme, tá? E bactéria, bom, um agente, né, microbiano, procarionte, unicelular e tarará. Bom, vamos alternativa por alternativa. A raiva é uma doença viral. A lepra, esse nome já não se usa mais. Hoje em dia ela é chamada de hanseníase e ela é bacteriana. Então aqui, ó, é vírus e bactéria. Então ela não tem um verme, nematóide e uma bactéria. Letra B, esquistossomose e malária. A esquistossomose, como a gente está falando agora há pouco, é uma doença transmitida por um verme. Só que ele não é nematóide. A diferença básica entre nematóides e plateumintos, que é o caso do esquistossoma, ele é um verme mais primitivo e ele é achatado dorso-ventralmente. Ele é achatado como uma fita, enquanto que os nematóides eles são cilíndricos, tipo uma caneta. Então, o esquistossoma, causador da esquistossomose, não é um nematóide. Malária é uma doença causada por protozoário, e protozoários também são unicelulares, a maioria deles, e eles, no caso, são eucariontes, eles são mais evoluídos que bactérias. Letra C, teníase e doença de Chagas. Aqui é basicamente uma repetição do assunto da alternativa B, também não satisfaz o que a gente precisa. Por quê? A teníase é a doença intestinal de ciclo oral fecal que a gente conhece por causa de um verme chamado tênia, também conhecido como solitária, né? E ele é achatado dorso-ventralmente, então ele também é o plateuminto. Já a doença de Chagas é também causada por um protozoário que tem a ver lá com o barbeiro. Então, não. Letra D,
Trypanossomiase africana, conhecida também como doença do sono, e febre amarela. A trypanossomiase africana, ela é uma doença irmã da doença de Chagas, né, que é a trypanossomiase americana. Ambas transmitidas por um protozoário, né? No caso da doença de Chagas, é o Trypanosoma cruzi, esse cruzi do nome científico é homenagem a Oswaldo Cruz, enquanto que a trypanossomiase africana é pelo Triatoma brucei, que é uma homenagem a um médico chamado, sobrenome Bruce, tá? E é protozoário. Febre amarela, vírus. E a última, que só pode ser a correta, tem a filariose e a tuberculose. Tuberculose é causada por bactéria e filariose a gente conhece ela também como elefantíase e ela é causada por um verme cilíndrico, ou seja, um nematóide. Esse nome filariose é porque o verme, né, que é chamado de Wuchereria bancroft, o científico dele, ele também é conhecido popularmente pelo nome de filária. Beleza? Então aqui nós temos a alternativa E como a correta. Mais adiante. Aqui eu trouxe as questões da Olimpíada de 2020, que foi a Olimpíada que ficou conhecida por ser a Olimpíada da pandemia. Logo que a pandemia começou lá em 2020, bem no comecinho teve a prova. E a prova teve as primeiras questões todas sobre Covid-19. E a galera errou muito porque era a época da nuvem de fake news do período. A pergunta traz aqui, ó. A Covid-19 é uma nova variante de um coronavírus descoberta em 2019. Pode-se afirmar que uma característica deste organismo é... Bom, é vírus. Então, tem ribossomos? Não, é muito simples. Ribossomo é organela celular. É procarionte? Também não, né? Tem DNA como material genético? Bom, coronavírus, assim como a gripe e assim como o HIV, são vírus do tipo retrovírus, que são vírus que dentro de si têm um material genético, só que não é do tipo DNA, é do tipo RNA. Então não. D, não possui metabolismo próprio. É essa. Porque vírus nenhum tem metabolismo próprio. Vírus não come, vírus não digere, vírus não gasta ou produz energia. Então ele não tem metabolismo próprio, né? Aliás, essa é a base da justificativa para a gente não considerar vírus como sendo seres vivos, né? E a alta resistência fora do hospedeiro. Como a gente sabe, vírus fora do corpo, ele vive muito pouco. Na verdade, nem pode dizer que vive, né? Porque ele é um envelope de proteína com material genético só. Próxima questão, ainda dessa prova. Aqui, vou até apagar a letrinha aqui porque pode nos atrapalhar, né? Eu quero que vocês notem ali, meus queridos, primeira questão. A primeira questão tá, ele joga aqui pra gente. Pode-se afirmar que uma medida profilática é medidas para se evitar a doença, né? É coisas que a gente pode fazer para não pegar a doença. Profilaxia é isso. Em relação à Covid-19 é lavar adequadamente as mãos. Combate ao morcego vetor. Eu não sei se vocês se lembram, mas na época eu achava que a transmissão era porque você comia morcego, né? Enfim. Uso de preservativos, camisinha. Uso de medicamentos antigripais, não. E uso de antibióticos. Bom, o antibiótico só se usa no combate de doenças bacterianas. Valeria, por exemplo, para pneumonia, valeria para tuberculose, valeria para sífilis, gonorreia, mas não para doença viral. No caso, a mais adequada, como a gente sabe, depois de muita peleja da vida aí, é manter a higiene do contato das mãos, né? Lavar bem as mãos, álcool em gel e tudo mais. Com exercício 3. Embora extremamente simples, acredita-se que os vírus tenham surgido no planeta após os primeiros seres vivos celulares. A característica que suporta essa hipótese é qual? O que eles têm que garantem que eles sejam iguais a seres unicelulares? Bom, eles possuem uma bioquímica complexa, eles mineralizam fora do seu hospedeiro, eles não possuem processos evolutivos, reproduzem de forma assexuada, reproduzem somente em células hospedeiras. E aqui está a característica que garante isso, a letra E, né? Vírus só se reproduz dentro de uma célula hospedeira, né? E isso é uma característica muito típica de seres parasitas, né? Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Exercício 4. Uma relação ecológica entre a Covid-19 e o homem é de
parasitismo, né? Aquela história. É um vírus que vai se aproveitar do nosso corpo e, obviamente, se aproveita da gente e nos faz mal, nos provoca um desequilíbrio fisiológico. Beleza? Bom, vamos para a nossa última pergunta. Nossa última pergunta é da OABB de 2022, lá da segunda fase. Escolha a alternativa que cita doenças negligenciadas que possuem como vetor o mosquito Aedes aegypti. Aqui tem uma lista de um monte de doenças, na qual várias delas são transmitidas por insetos, e a pergunta é: quais são as duas doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti? Como a gente viu, elas são todas arboviroses, né? Esse é o termo que a gente se refere a elas. Então seria a dengue, a chikungunya e a zika. E no caso, a febre amarela, quando está na versão urbana, porque a febre amarela ela pode ser transmitida dentro das cidades, e aí o mosquito é o Aedes aegypti, mas ela também tem a possibilidade de ser transmitida por via silvestre, que inclusive é mais comum no Brasil. Nesse caso, o mosquito muda, e aí o principal mosquito é o hemagogus, que vai fazer a transmissão na via silvestre. Aqui a alternativa correta, como a gente vê, é a alternativa A. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa dica aqui, essa dica olímpica para te ajudar não só para o vestibular, mas para a OABB. Espero que você tenha curtido. Eu fico por aqui. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico. Por favor, se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreve, curta, comente, compartilha. Escreve aí. Eu tenho certeza que o tema doenças abre espaço para um monte de dúvidas. E aqui foi só a cerejinha do topo daquele sundae maravilhoso. Bom, eu fico por aqui. Amanhã tem vídeo novo saindo no canal, hein? É reta final para Olimpíadas. Eu fico por aqui. Um beijão. Se cuidem. Até. Valeu. Tchau.